Um jovem mecânico foi demitido por consertar o carro de uma senhora idosa de graça. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um simples gesto de bondade pode custar tudo o que você tem, ou transformar sua vida para sempre. As mãos sujas de graxa de Rafael tremiam enquanto segurava a carta de demissão que acabara de receber. Aos 28 anos, ele nunca imaginou que sua bondade seria punida de forma tão cruel. Tudo começou naquela manhã chuvosa de terça-feira, quando Dona Helena, uma senhora de 70 anos com roupas simples e um sorriso cansado, empurrou seu velho Fusca até a oficina mecânica onde Rafael trabalhava há 5 anos. O barulho estranho do motor chamou imediatamente a atenção do jovem mecânico. Seus olhos experientes logo identificaram o problema. A bomba d'água estava com defeito e seria necessário trocar algumas peças que custariam pelo menos R$ 500. Quando Rafael explicou o orçamento para Dona Helena, viu o brilho de esperança se apagar dos olhos dela. A senhora mexeu nervosamente na bolsa gasta, contou algumas notas amassadas e suspirou profundamente. Meu filho, eu só tenho R$ 100 aqui. Será que dá para você dar uma olhadinha e ver se consegue fazer alguma coisa? Preciso muito deste carro para ir ao médico amanhã, disse ela com voz embargada. Rafael sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquela situação. Havia crescido vendo sua própria avó passar por dificuldades similares. Sem hesitar, ele sorriu e respondeu que faria o possível. Durante toda a tarde, trabalhou no Fusca com dedicação especial, usando peças usadas em bom estado que encontrou no estoque antigo da oficina e aplicando todo o seu conhecimento para resolver o problema, gastando o mínimo possível. Quando terminou, o motor ronronava como novo. Dona Helena voltou no final do dia para buscar o carro, ansiosa para saber quanto ficaria o conserto. Rafael limpou as mãos no macacão e, olhando nos olhos gratificantes da senhora, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Dona Helena, não se preocupe com o pagamento. O carro está pronto e funcionando perfeitamente. Use esses R$ 100 para suas necessidades médicas. A gratidão que brilhou nos olhos da senhora foi recompensa suficiente para Rafael. Ela agradeceu emocionada, segurou as mãos dele entre as suas e disse palavras que ecoariam em sua memória para sempre. Meu filho, Deus não esquece de pessoas como você. Infelizmente, seu Marcos, o dono da oficina, um homem de 50 anos conhecido por seu temperamento explosivo e ganância insaciável, havia escutado toda a conversa escondido atrás de uma pilha de pneus. Sua face ficou vermelha de raiva ao perceber que Rafael havia desperdiçado tempo e recursos da oficina sem gerar lucro. No momento em que Dona Helena se afastou com seu Fusca funcionando, seu Marcos explodiu em fúria. Gritou que Rafael era um idiota irresponsável, que a oficina não era instituição de caridade e que atitudes como aquela prejudicavam o negócio. Na frente de outros funcionários e clientes, humilhou o jovem mecânico e anunciou sua demissão imediata. Rafael saiu da oficina naquele dia carregando apenas suas ferramentas pessoais e a certeza de que havia feito a coisa certa, mesmo que o preço fosse seu emprego. Ele não sabia que aquela decisão corajosa estava prestes a abrir portas que jamais imaginara existir. Se você está gostando desta história incrível de como um ato de bondade pode transformar uma vida, deixe seu like para apoiar o canal. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história inspiradora como esta. E nos comentários, conte para nós de que cidade você está assistindo e que horas são aí na sua região. Adoramos saber que nossa família está espalhada pelo Brasil e pelo mundo. A chuva batia forte contra a janela do pequeno apartamento que Rafael dividia com seu irmão mais novo, Lucas, de 23 anos. O jovem mecânico estava sentado à mesa da cozinha, calculando e recalculando suas finanças numa folha de papel já rabiscada diversas vezes. Os números não mentiam.
Sem o salário da oficina, ele teria dinheiro apenas para mais 2 meses de despesas básicas. Lucas chegou em casa depois do trabalho como entregador de aplicativo e encontrou o irmão mergulhado em preocupações. Quando soube do que havia acontecido, ficou dividido entre a admiração pela bondade de Rafael e a angústia pela situação financeira que enfrentariam. Os 2 irmãos haviam perdido os pais em um acidente de carro 3 anos antes, e desde então dependiam apenas um do outro. Rafael passou a madrugada acordado, olhando para o teto e repensando os eventos do dia. Por um momento, questionou se havia tomado a decisão correta. Afinal, seu Marcos tinha uma família para sustentar e a oficina realmente precisava gerar lucro para se manter. Mas toda vez que se lembrava do olhar de gratidão de Dona Helena, sentia que havia agido conforme seus valores mais profundos. Na manhã seguinte, Rafael acordou determinado a encontrar um novo emprego. Vestiu sua melhor camisa, preparou um café simples e começou a planejar sua estratégia de busca. Conhecia várias oficinas na região e tinha certeza de que sua experiência e reputação de bom profissional o ajudariam a se recolocar rapidamente no mercado. O que ele não sabia era que naquele exato momento, do outro lado da cidade, Dona Helena estava em seu escritório particular, uma sala elegantemente decorada no último andar de um prédio comercial no centro. Vestindo um terno discreto, mas de alta qualidade, ela analisava relatórios financeiros de suas múltiplas empresas, enquanto tomava um café preparado por sua assistente pessoal. Helena Maria Santos não era uma senhora comum. Viúva há 15 anos, ela havia herdado e expandido significativamente os negócios do falecido marido, tornando-se uma das empresárias mais respeitadas da região. Seus investimentos incluíam construtoras, redes de supermercados, postos de combustível e até mesmo algumas oficinas mecânicas espalhadas pela cidade. Apesar de toda a sua riqueza, Helena sempre fez questão de manter um estilo de vida simples e discreto. Dirigia carros antigos, usava roupas modestas e evitava ostentação. Essa filosofia havia nascido de sua própria experiência de pobreza na juventude e da crença de que a verdadeira riqueza estava no caráter das pessoas, não em seus bens materiais. Na noite anterior, após deixar a oficina com seu Fusca consertado, Helena havia refletido profundamente sobre o gesto de Rafael. Em seus 70 anos de vida e décadas no mundo dos negócios, raramente havia encontrado tamanha generosidade genuína. A maioria das pessoas que conhecia estava sempre calculando vantagens pessoais, mas aquele jovem mecânico havia sacrificado seu próprio bem-estar para ajudar uma completa estranha. Helena ligou para seu investigador particular, um profissional discreto que a ajudava em questões delicadas de negócio. Pediu que descobrisse tudo sobre Rafael, sua história, sua família, seus sonhos e suas necessidades. Queria entender completamente quem era aquele rapaz antes de tomar qualquer decisão sobre como retribuir sua bondade. Enquanto isso, Rafael caminhava pelas ruas da cidade, visitando oficinas e deixando currículos. A cada "não temos vagas" no momento que ouvia, sentia o peso da incerteza aumentar em seus ombros. Alguns donos de oficina até demonstraram interesse em suas habilidades, mas pediam tempo para avaliar a possibilidade de contratação. À tarde, quando voltava para casa após um dia improdutivo de buscas, Rafael parou em uma pequena igreja que frequentava esporadicamente. Sentou-se num banco ao fundo e, pela primeira vez em muito tempo, fez uma oração sincera. Não pediu riqueza ou facilidades, apenas força para continuar sendo uma pessoa íntegra e oportunidades para reconstruir sua vida. Ao sair da igreja, Rafael sentiu uma paz estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Não sabia que suas orações já estavam sendo respondidas de uma forma que jamais poderia imaginar. O investigador particular de Helena, Sr. Antônio, era conhecido por sua eficiência e discrição.
Em menos de 24 horas, havia coletado informações completas sobre a vida de Rafael Santos. O relatório que apresentou a Helena na manhã seguinte pintava o retrato de um jovem exemplar que havia enfrentado adversidades com dignidade e determinação. Rafael havia crescido em uma família humilde, mas unida. Seu pai trabalhava como soldador e sua mãe era costureira. Desde jovem, demonstrou talento natural para a mecânica, sempre ajudando vizinhos com pequenos reparos em troca de alguns trocados. Quando completou 18 anos, conseguiu um estágio em uma oficina e, através de muito esforço e dedicação, tornou-se um dos mecânicos mais respeitados da região. O relatório também revelava a tragédia que marcara sua vida 3 anos antes. Seus pais voltavam de uma viagem para o interior quando foram atingidos por um motorista embriagado. Rafael, que na época trabalhava em outra oficina, assumiu total responsabilidade por seu irmão mais novo, garantindo que Lucas pudesse continuar estudando enquanto trabalhava como entregador. Vizinhos e antigos colegas de trabalho descreviam Rafael como uma pessoa honesta, trabalhadora e sempre disposta a ajudar quem precisasse. Havia histórias de ele consertar bicicletas de crianças de graça, ajudar idosos com problemas elétricos básicos e até mesmo doar sangue regularmente no hospital da região. Helena leu cada linha do relatório com crescente admiração. Aquele jovem não havia ajudado apenas uma vez. A bondade era parte intrínseca de seu caráter. Ela começou a formular um plano que não apenas retribuiria a gentileza de Rafael, mas também reconheceria seu verdadeiro potencial. Enquanto isso, Rafael continuava sua busca por emprego. No segundo dia após sua demissão, visitou a oficina do Sr. José, um conhecido da família que sempre o tratara bem. O homem mais velho recebeu Rafael com carinho, mas explicou que sua oficina estava passando por dificuldades financeiras e não poderia contratá-lo no momento. Rafael, meu filho, você é um excelente profissional, mas os tempos estão difíceis para todos nós. As pessoas estão adiando consertos não essenciais e eu mesmo tive que dispensar um funcionário mês passado, explicou o Sr. José com pesar genuíno. A frustração começava a se acumular, mas Rafael mantinha sua determinação. À tarde, decidiu visitar algumas concessionárias de carros usados, pensando que talvez pudesse trabalhar com avaliação e preparação de veículos para venda. A resposta foi sempre a mesma. Seu perfil era interessante, mas não havia vagas abertas no momento. Naquela noite, Lucas chegou em casa visivelmente preocupado. Suas corridas como entregador haviam diminuído devido ao mau tempo, e ele temia não conseguir contribuir adequadamente com as despesas da casa. Os dois irmãos conversaram até tarde, reafirmando seu compromisso mútuo de superarem juntos aquele momento difícil. Rafa, eu sei que você fez a coisa certa ajudando aquela senhora. Nossos pais ficaram orgulhosos de você, disse Lucas, tentando animar o irmão mais velho. Rafael sorriu, tocado pela maturidade e apoio do irmão. Eles haviam aprendido desde cedo que família não era apenas sobre sangue, mas sobre estar presente nos momentos bons e ruins. Essa lição se tornaria ainda mais significativa nos dias que viriam. Do outro lado da cidade, Helena finalizava os preparativos para sua visita no dia seguinte. Havia escolhido cuidadosamente suas palavras e planejado cada detalhe do encontro. Sabia que a abordagem deveria ser delicada. Rafael era orgulhoso e ela não queria que sua ajuda fosse vista como caridade ou humilhação. Helena também conversou com seus advogados sobre a estrutura legal de sua proposta. Queria garantir que tudo fosse transparente e benéfico para todas as partes envolvidas. Seus anos de experiência nos negócios haviam ensinado que as melhores parcerias nasciam da confiança mútua e do respeito pelos valores de cada pessoa. Na madrugada, Rafael acordou com um sonho estranho. Sonhara com sua avó, que havia falecido quando ele era adolescente. No sonho,
Ela segurava suas mãos e dizia que dias melhores estavam chegando, mas que ele deveria manter sempre o coração generoso. Acordou com uma sensação de paz que não sentia há dias. O sol estava nascendo quando Rafael terminou de organizar seus poucos pertences e ferramentas no pequeno depósito do apartamento. Havia decidido usar aquele tempo de desemprego para fazer uma manutenção geral em seus equipamentos de trabalho, mantendo-os prontos para quando surgisse uma nova oportunidade. Lucas havia saído cedo para trabalhar, deixando um bilhete carinhoso, desejando boa sorte nas buscas do dia. Por volta das 9 horas da manhã, enquanto Rafael tomava um café simples e planejava suas visitas do dia, ouviu uma batida suave na porta. Não esperava ninguém, e a primeira coisa que passou por sua cabeça foi a preocupação de que fosse algum vizinho com problemas para ele resolver. Mesmo desempregado, Rafael mantinha sua disposição natural para ajudar quem precisasse. Quando abriu a porta, ficou completamente surpreso ao ver Dona Helena parada ali, vestindo um conjunto simples mas elegante, segurando uma pequena pasta de couro e um sorriso caloroso no rosto. A diferença era que dessa vez havia algo diferente em sua postura. Uma confiança silenciosa que não estava presente na oficina 2 dias antes. "Bom dia, Rafael. Espero não estar incomodando", disse Helena com voz gentil, mas firme. Rafael rapidamente convidou-a para entrar, oferecendo-lhe a melhor cadeira da pequena sala e preparando um café fresco. Estava intrigado com a visita inesperada, mas também preocupado de que pudesse ter havido algum problema com o conserto do Fusca. Enquanto preparava o café, não conseguia parar de pensar no que teria motivado Dona Helena a procurar seu endereço e visitá-lo em casa. Helena observou discretamente o apartamento enquanto Rafael preparava o café. Notou os móveis simples, mas bem cuidados, as paredes limpas, com algumas fotos de família e os livros técnicos sobre mecânica organizados numa pequena estante. Tudo confirmava as informações do relatório do investigador. Rafael era uma pessoa ordeira, dedicada aos estudos e que valorizava as relações familiares. "Rafael, imagino que esteja se perguntando por que estou aqui", começou Helena, depois que ele serviu o café e se sentou à sua frente. O jovem mecânico confirmou com um aceno, tentando disfarçar sua curiosidade e apreensão. Helena respirou profundamente e decidiu ser direta, mas gradual em suas revelações. "Primeiro, quero que saiba que fiquei profundamente tocada com sua atitude na oficina. Em tempos difíceis como estes, encontrar alguém disposto a sacrificar seus próprios interesses para ajudar um estranho é algo verdadeiramente raro." Rafael baixou os olhos, ainda se sentindo um pouco constrangido com o elogio. "Dona Helena, eu apenas fiz o que achei correto. Qualquer pessoa faria o mesmo." "Ah, meu querido, isso é onde você se engana", respondeu Helena com um sorriso triste. "Infelizmente, a maioria das pessoas não faria o mesmo. E é exatamente por isso que estou aqui." Helena abriu sua pasta e retirou alguns documentos. "Rafael, preciso confessar algo importante. Eu não sou exatamente quem você pensa que sou." O coração de Rafael acelerou. Milhares de possibilidades passaram por sua mente. Seria ela uma investigadora? Uma estelionatária? Alguém testando sua honestidade? "Meu nome completo é Helena Maria Santos e sou proprietária de um grupo empresarial que inclui construtoras, supermercados e, sim, algumas oficinas mecânicas na região." Rafael arregalou os olhos, tentando processar a informação. A senhora simples que havia ajudado 2 dias antes era, na verdade, uma empresária bem-sucedida. Mas por que dirigia aquele Fusca velho? Por que se vestia de forma tão simples? Perguntou Rafael, genuinamente confuso. Helena sorriu, lembrando-se de sua própria juventude. "Porque, meu querido, aprendi há muito tempo que o verdadeiro caráter das pessoas só se revela quando elas não sabem com quem estão lidando. Se eu tivesse chegado na oficina em um carro luxuoso e roupas caras, sua reação teria sido a mesma?"
Rafael pensou por um momento e teve que admitir que provavelmente teria agido de forma mais cautelosa, talvez até interesseira. A revelação o fez refletir sobre quantas oportunidades de demonstrar bondade genuína as pessoas perdiam todos os dias por estarem presas em aparências e preconceitos. Dona Helena, eu não sei o que dizer. Mesmo sabendo disso, continuo achando que fiz apenas o que era certo. E é exatamente essa resposta que confirma tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter, respondeu Helena, seus olhos brilhando com aprovação. Helena ajustou-se na cadeira e assumiu uma postura mais formal, sinalizando que estava prestes a fazer uma proposta séria. Rafael sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa, sem conseguir imaginar aonde aquela conversa o levaria. Rafael, durante meus anos no mundo dos negócios, aprendi que o maior ativo de qualquer empresa são as pessoas certas nos lugares certos. Encontrar alguém com habilidades técnicas é relativamente fácil, mas encontrar alguém com integridade moral, compaixão genuína e ética de trabalho é extremamente raro. Helena pausou para tomar um gole de café antes de continuar. Quando soube que você foi demitido por causa de sua bondade, fiquei não apenas indignada, mas também vislumbrei uma oportunidade única. Rafael escutava atentamente, tentando adivinhar onde Helena queria chegar. Parte dele esperava que ela oferecesse um emprego em uma de suas oficinas, o que já seria uma bênção considerando sua situação atual. Tenho uma proposta para você, Rafael, mas preciso que me escute até o final antes de dar qualquer resposta. Helena abriu um envelope e retirou alguns documentos detalhados. Quero que você se torne meu sócio na abertura de uma nova oficina mecânica. Os olhos de Rafael se arregalaram. Ele havia esperado uma oferta de emprego, não uma sociedade. Dona Helena, eu não tenho capital para investir em um negócio. Mal tenho dinheiro para me sustentar pelos próximos 2 meses. Helena levantou a mão gentilmente. Deixe-me explicar toda a proposta. Eu forneceria todo o capital inicial necessário. Aluguel de um espaço amplo e bem localizado, equipamentos modernos, estoque inicial de peças e capital de giro para os primeiros 6 meses de operação. Rafael balançou a cabeça, confuso. Mas que tipo de sociedade seria essa? Eu não teria como retribuir esse investimento. Sua contribuição seria algo muito mais valioso que dinheiro, Rafael. Você entraria com sua expertise técnica, sua reputação de profissional honesto e, principalmente, com sua filosofia de atendimento baseada em compaixão e justiça. Helena mostrou-lhe uma proposta detalhada que havia preparado com seus advogados. Você seria responsável pela operação técnica e atendimento aos clientes, enquanto eu cuidaria da parte administrativa e financeira. Os lucros seriam divididos meio a meio e após 5 anos você teria a opção de comprar minha parte e se tornar o único proprietário. Rafael estava em estado de choque. Era difícil acreditar que aquela conversa estava realmente acontecendo. Dona Helena, isso é generoso demais. Por que faria isso por mim? Helena inclinou-se para a frente, com expressão séria, mas carinhosa. Rafael, há 3 anos perdi meu único filho em um acidente. Ele tinha quase sua idade e compartilhava de seus valores. Desde então, tenho procurado formas de honrar sua memória, ajudando jovens que demonstrem o mesmo caráter que ele tinha. A revelação tocou profundamente Rafael, que sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Começava a entender que aquela proposta não era apenas um negócio, mas também uma forma de Helena encontrar propósito em sua dor. Além disso, continuou Helena, acredito genuinamente que uma oficina operada com seus princípios seria não apenas moralmente correta, mas também comercialmente bem-sucedida. Clientes valorizam honestidade e tratamento justo, especialmente em um setor frequentemente associado a práticas desonestas. Rafael permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando toda a informação. A proposta era um sonho tornado realidade, mas também representava uma responsabilidade enorme.
Ele seria responsável não apenas por seu próprio futuro, mas também pelo investimento e confiança de Helena. Existe uma condição importante, disse Helena, interrompendo seus pensamentos. Quero que você mantenha a mesma filosofia que demonstrou comigo. A oficina deve ser um lugar onde pessoas necessitadas possam encontrar ajuda justa, onde a compaixão seja tão importante quanto o lucro. Rafael sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Essa condição não era uma limitação, mas sim a confirmação de que Helena realmente entendia seus valores. Dona Helena, eu preciso de um tempo para pensar em tudo isso. É uma proposta incrível, mas também uma responsabilidade muito grande. É claro, Rafael. Tome todo o tempo que precisar, mas saiba que minha oferta é sincera e acredito que juntos podemos criar algo especial. Quando Helena se levantou para ir embora, deixou os documentos com Rafael para que ele pudesse analisá-los com calma. Antes de sair, segurou as mãos do jovem mecânico e disse: lembre-se de que às vezes o universo nos recompensa de formas que jamais imaginamos. Sua bondade não passou despercebida. Após a saída de Helena, Rafael ficou sentado na sala por quase 1 hora, apenas olhando para os documentos sobre a mesa. A proposta parecia boa demais para ser verdade, e parte dele temia que houvesse alguma pegadinha escondida. Afinal, ninguém oferece uma sociedade milionária para alguém que conheceu há apenas 2 dias. Quando Lucas chegou em casa para o almoço, encontrou o irmão ainda em estado de contemplação. Rafael relatou toda a visita de Helena, desde a revelação sobre sua verdadeira identidade até a proposta de sociedade. Lucas escutou tudo com expressões que variavam entre incredulidade e euforia. Rafa, você está brincando comigo, né? Isso parece coisa de filme, exclamou Lucas, folheando os documentos que Helena havia deixado. Eu também estou achando difícil de acreditar, Luke, mas está tudo aqui. E ela parecia completamente séria, respondeu Rafael, ainda processando os eventos da manhã. Os 2 irmãos passaram a tarde analisando cada detalhe da proposta. Lucas, apesar de mais jovem, sempre demonstrara uma inteligência prática que Rafael respeitava muito. Juntos, eles identificaram pontos positivos e possíveis armadilhas do acordo. A proposta é justa, concluiu Lucas, após lerem tudo cuidadosamente. Ela assume todos os riscos financeiros e você entra com o trabalho. Se der certo, vocês dividem os lucros. Se der errado, você não perde nada além do tempo investido. Rafael concordou com a análise, mas ainda tinha reservas. Minha preocupação não é com os termos do contrato, Luke. É com a responsabilidade. E se eu não conseguir fazer a oficina dar certo? E se eu decepcionar a confiança dela? Lucas colocou a mão no ombro do irmão. Rafa, você é o melhor mecânico que eu conheço. Todos os seus chefes sempre elogiaram seu trabalho. E mais importante, você tem algo que a maioria dos empresários não tem. Você realmente se importa com as pessoas. À tarde, Rafael decidiu fazer algo que sempre o ajudava a pensar com clareza. Foi caminhar pelo bairro onde crescera. Passou pela escola onde estudou, pela igreja que frequentava com os pais e pela primeira oficina onde trabalhou como aprendiz. Cada lugar trazia memórias que o conectavam com seus valores fundamentais. Durante a caminhada, encontrou seu João, um vizinho idoso que conhecia desde criança. O senhor estava tentando empurrar sua motocicleta antiga que havia pifado no meio da rua. Sem hesitar, Rafael ofereceu ajuda e rapidamente identificou que era apenas um problema na vela de ignição. Rafael, meu filho, você salvou meu dia. Preciso desta moto para trabalhar, disse seu João com gratidão genuína. Não precisa agradecer, seu João. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, respondeu Rafael, recusando qualquer pagamento. Naquele momento, Rafael teve uma epifania. Ele havia ajudado seu João porque era natural para ele fazer isso, da mesma forma como havia ajudado Helena. A proposta de Helena não era apenas uma oportunidade de negócio,
era uma chance de institucionalizar sua filosofia de vida. Ao chegar em casa no final da tarde, Rafael já havia tomado sua decisão. Ligou para Helena e marcaram de se encontrar no dia seguinte para finalizar os detalhes. Naquela noite, os dois irmãos conversaram sobre os sonhos que aquela oportunidade poderia realizar. Rafael falou sobre sua vontade de criar um ambiente de trabalho justo, onde mecânicos fossem valorizados e clientes fossem tratados com honestidade. Lucas confessou que sempre sonhara em estudar administração e que talvez agora pudesse ajudar o irmão na gestão da futura oficina. Sabe, Rafa, acho que nossos pais estariam orgulhosos, disse Lucas antes de dormir. Eu também acho, Luke, e tenho certeza de que eles nos ajudarão a fazer tudo dar certo. Rafael dormiu tranquilo pela primeira vez em dias, sonhando com uma oficina movimentada onde pessoas saíam felizes e satisfeitas com o atendimento recebido. Não sabia ainda todos os desafios que enfrentaria, mas estava determinado a honrar a confiança que Helena havia depositado nele. Do outro lado da cidade, Helena também refletia sobre o dia. Havia percebido a sinceridade na voz de Rafael quando ele ligou, e isso confirmava sua intuição sobre o caráter do jovem. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia animada com um projeto pessoal, vendo nele uma oportunidade de criar algo verdadeiramente significativo. O encontro na manhã seguinte aconteceu no escritório de Helena, um ambiente elegante, mas acolhedor, que impressionou Rafael pela sua sofisticação discreta. Helena o recebeu com um sorriso caloroso e apresentou-o à sua equipe de advogados e contadores que haviam preparado todos os documentos necessários para formalizar a sociedade. Rafael, antes de assinarmos qualquer coisa, quero que você conheça o local que selecionei para a nossa oficina, disse Helena depois de terminarem a parte burocrática. Eles se dirigiram para um galpão amplo e bem localizado em uma avenida movimentada, próximo a residenciais de classe média. O espaço tinha mais de 400 metros quadrados, com pé direito alto, boa ventilação e área suficiente para pelo menos 6 carros sendo atendidos simultaneamente. Rafael ficou impressionado com as possibilidades que aquele espaço oferecia. Helena, este lugar é perfeito. A localização é estratégica e o espaço permite que organizemos as estações de trabalho de forma eficiente, disse Rafael, já visualizando mentalmente a distribuição dos equipamentos. Nos dias seguintes, Helena e Rafael trabalharam juntos no planejamento detalhado da oficina. Ela o apresentou a fornecedores de equipamentos e peças, sempre enfatizando que Rafael teria total autonomia para escolher as ferramentas e materiais que considerasse mais adequados para um trabalho de qualidade. Rafael ficou impressionado com o conhecimento de Helena sobre o mercado automotivo. Ela conhecia os melhores fornecedores, sabia negociar preços justos e entendia a importância de investir em equipamentos de qualidade para garantir a eficiência do trabalho. Helena, como você sabe tanto sobre oficinas mecânicas? Perguntou Rafael durante uma visita a um fornecedor de equipamentos. Meu falecido marido começou no ramo automotivo antes de diversificar para outros negócios. Aprendi muito trabalhando ao lado dele e sempre mantive interesse especial por esta área, respondeu Helena com um brilho nostálgico nos olhos. Enquanto isso, Lucas se mostrava cada vez mais entusiasmado com o projeto. Nas horas vagas do trabalho como entregador, ele começou a estudar sobre gestão de pequenos negócios e atendimento ao cliente. Helena ficou impressionada com a dedicação do rapaz e sugeriu que ele participasse ativamente do planejamento da oficina. Lucas, seu irmão me contou sobre seu interesse em administração. Que tal você cuidar da parte de atendimento ao cliente e organização dos agendamentos? Propôs Helena durante uma de suas reuniões de planejamento. A proposta fez os olhos de Lucas brilharem de emoção. Finalmente, teria a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em algo concreto e ajudar diretamente no sucesso do empreendimento familiar.
Durante as 2 semanas seguintes, a transformação do galpão em uma oficina moderna foi impressionante. Helena contratou uma empresa de reformas para adequar o espaço às necessidades específicas do negócio. Instalação de sistema elétrico adequado, criação de uma recepção aconchegante, montagem de escritório administrativo e preparação das baias para atendimento. Rafael acompanhava cada etapa da reforma com o coração acelerado. Ver seus sonhos tomando forma física era uma experiência quase surreal. Ele participava ativamente de todas as decisões, desde a escolha das cores das paredes até a disposição dos equipamentos. "Quero que os clientes se sintam bem-vindos desde o momento em que entram aqui", explicou Rafael aos decoradores. "A recepção deve ser limpa, organizada e confortável. Quero que as pessoas percebam que este é um lugar onde serão tratadas com respeito." Helena observava a dedicação de Rafael com crescente admiração. O jovem não estava apenas montando uma oficina, mas criando um ambiente que refletisse seus valores de honestidade e cuidado com as pessoas. Um dos momentos mais emocionantes foi a chegada dos equipamentos. Rafael havia escolhido cuidadosamente cada ferramenta, priorizando qualidade e funcionalidade. Quando o elevador hidráulico foi instalado e testado pela primeira vez, ele não conseguiu conter a emoção. "Helena, há alguns meses eu estava preocupado apenas em manter meu emprego. Agora estou aqui, montando minha própria oficina com equipamentos que jamais imaginei poder usar", disse Rafael, visivelmente emocionado. "Rafael, isto é apenas o começo. O mais importante agora é definirmos nossa filosofia de atendimento e garantirmos que ela seja seguida sempre", respondeu Helena, já pensando nos desafios operacionais que viriam. Eles passaram várias horas discutindo políticas de atendimento, tabelas de preços justos e procedimentos de qualidade. Rafael insistiu em incluir um programa especial para clientes em situação de vulnerabilidade econômica, inspirado em sua própria experiência com Dona Helena. "Quero que sempre tenhamos uma cota mensal para atendimentos gratuitos ou com desconto para pessoas realmente necessitadas", propôs Rafael. Helena concordou imediatamente. "Excelente ideia! Isso não apenas ajudará pessoas necessitadas, mas também construirá uma reputação sólida na comunidade." No final da segunda semana, a oficina estava praticamente pronta. Faltavam apenas os últimos detalhes de decoração e a chegada do estoque inicial de peças. Rafael e Lucas trabalharam juntos na organização do almoxarifado, criando um sistema eficiente de catalogação e controle de estoque. "Rafa, eu ainda não acredito que tudo isso está acontecendo", disse Lucas enquanto organizavam as prateleiras de peças. "Eu também não, Luke. Às vezes acho que vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho", respondeu Rafael, admirando o resultado final de semanas de trabalho árduo. A oficina estava realmente impressionante. O ambiente era moderno, limpo e bem organizado, mas mantinha um ar acolhedor que convidava os clientes a se sentirem à vontade. Na recepção, Helena havia feito questão de colocar uma placa discreta com os valores da empresa: honestidade, qualidade e compaixão. A manhã de sábado estava clara e ensolarada, como se o próprio universo conspirasse para tornar especial o dia da inauguração da oficina Santos & Cia. Rafael acordou antes do despertador, com uma mistura de ansiedade e euforia que o impedia de dormir tranquilamente. Depois de 3 semanas intensas de preparação, finalmente chegara o momento de abrir as portas para o público. Helena havia sugerido uma inauguração discreta, apenas para vizinhos e conhecidos, mas a notícia da nova oficina se espalhou rapidamente pelo bairro. Muitas pessoas estavam curiosas para conhecer o negócio, especialmente depois que souberam que Rafael era um dos sócios. Sua reputação de mecânico honesto e competente havia chegado antes dele. Logo nas primeiras horas da manhã, Rafael e Lucas estavam na oficina fazendo os últimos ajustes.
Verificaram se todos os equipamentos estavam funcionando perfeitamente, organizaram os formulários de atendimento que Lucas havia preparado e conferiram se a recepção estava impecável para receber os primeiros clientes. Por volta das 8 horas, Helena chegou trazendo café da manhã e flores para decorar a recepção. Ela estava visivelmente emocionada, mas tentava disfarçar seu nervosismo com uma postura profissional. Nos últimos dias, havia percebido que aquele projeto significava muito mais para ela do que apenas um investimento. Era uma forma de honrar a memória de seu filho e encontrar novo propósito na vida. O primeiro cliente chegou pouco depois das 8h30. Era seu João, o vizinho que Rafael havia ajudado com a motocicleta algumas semanas antes. Ele trazia sua moto para uma revisão completa e mal conseguia esconder sua alegria em ver Rafael em sua própria oficina. A presença dele ali, naquele momento especial, emocionou profundamente Rafael, que viu naquele gesto um sinal de apoio da comunidade. Rafael atendeu pessoalmente seu João, explicando cada procedimento que faria na motocicleta e dando dicas de manutenção preventiva. O cuidado e a atenção demonstrados impressionaram Helena, que observava discretamente da recepção. Era exatamente aquele tipo de atendimento humanizado que ela esperava ver na oficina. Durante a manhã, outros clientes foram chegando. Alguns eram curiosos que queriam conhecer a nova oficina. Outros tinham problemas reais em seus veículos. Rafael atendia cada um com a mesma dedicação e honestidade que sempre o caracterizaram, explicando claramente os problemas encontrados e apresentando orçamentos justos e detalhados. Um momento especialmente tocante aconteceu quando chegou Dona Maria, uma senhora de aproximadamente 60 anos, com um Uno antigo que fazia barulhos estranhos. Ela estava claramente preocupada com o custo do conserto, pois havia passado por experiências ruins em outras oficinas, onde foi enganada e cobrada preços abusivos. Rafael dedicou quase 1 hora examinando cuidadosamente o veículo. Descobriu que o problema era menor do que parecia, apenas um suporte do motor que precisava ser reforçado. Em vez de propor a troca completa da peça, como muitas oficinas fariam para aumentar o lucro, Rafael explicou que poderia fazer um reparo soldado que custaria muito menos e resolveria completamente o problema. Os olhos de Dona Maria se encheram de lágrimas de alívio. Ela havia orçado o mesmo serviço em outras oficinas e recebido propostas de R$300 a R$500. A honestidade de Rafael não apenas salvou seu orçamento, mas também restaurou sua fé na integridade dos profissionais do ramo automotivo. Helena, que havia acompanhado toda a interação, sentiu uma emoção profunda ao ver seus valores sendo aplicados na prática. Aquela cena confirmava que ela havia tomado a decisão certa ao apostar em Rafael. Era exatamente esse tipo de atendimento ético que faria a diferença no mercado. Ao longo do dia, a oficina recebeu 15 clientes. Alguns eram apenas consultas rápidas, outros demandaram serviços mais complexos. Rafael conseguiu resolver a maioria dos problemas no mesmo dia, sempre priorizando a satisfação e tranquilidade dos clientes. Lucas se destacou na recepção, demonstrando habilidades naturais para atendimento ao cliente. No final do dia, quando o último cliente foi embora, Rafael, Lucas e Helena se reuniram para avaliar os resultados da inauguração. Além dos serviços realizados, haviam agendado trabalhos para a semana seguinte e recebido vários elogios sinceros dos clientes atendidos. A oficina havia faturado mais de R$1.200 no primeiro dia, um resultado que superou todas as expectativas iniciais. Mas mais importante que o retorno financeiro era a satisfação evidente de cada pessoa que havia sido atendida. Era nítido que haviam criado algo especial, um negócio que realmente fazia a diferença na vida das pessoas. Naquela noite, os três celebraram discretamente o sucesso do primeiro dia.
Sabiam que ainda havia muito trabalho pela frente, muitos desafios a superar e uma reputação a consolidar, mas o início havia sido perfeito. Rafael adormeceu naquela noite com a certeza de que estava no caminho certo. 3 meses após a inauguração, a oficina Santos Encia havia se estabelecido como uma referência de honestidade e qualidade no bairro. A reputação de Rafael se espalhara através do boca a boca, e não era raro ter clientes vindos de bairros distantes em busca do atendimento diferenciado que ofereciam. O que havia começado como um sonho estava se tornando uma realidade sólida e próspera. A agenda de atendimentos estava sempre cheia e Rafael havia contratado 2 mecânicos auxiliares para ajudar com a demanda crescente. Ele fazia questão de treinar pessoalmente cada funcionário, transmitindo não apenas técnicas de trabalho, mas principalmente os valores éticos que norteavam a empresa. Cada novo colaborador precisava entender que ali o lucro nunca viria antes da honestidade. Lucas havia se tornado um gerente administrativo nato. Ele criou um sistema de acompanhamento pós-venda, ligando para os clientes alguns dias após o serviço para verificar se tudo estava funcionando bem. Essa atenção extra conquistou a fidelidade de muitos clientes e gerou diversas indicações. Sua dedicação aos estudos também era admirável. Conseguia equilibrar perfeitamente o trabalho na oficina com as responsabilidades acadêmicas. Helena participava ativamente da gestão financeira e estratégica, mas sempre respeitando a autonomia operacional de Rafael. Ela ficava impressionada com a capacidade do jovem de manter a qualidade do atendimento mesmo com o aumento da demanda. Via nele não apenas um parceiro de negócios, mas um verdadeiro filho que o destino havia colocado em seu caminho. Um dia marcante aconteceu quando seu Marcos, o antigo chefe de Rafael, apareceu na oficina com seu próprio carro. Ele estava com problemas na transmissão e, depois de receber orçamentos exorbitantes em outras oficinas, decidiu humildemente testar os serviços de seu ex-funcionário. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém. Rafael o recebeu profissionalmente, sem demonstrar ressentimento ou qualquer satisfação pela reviravolta do destino. Examinou cuidadosamente o veículo e descobriu que o problema era bem mais simples do que seu Marcos havia sido informado em outros lugares. Era apenas uma questão de manutenção básica que havia sido negligenciada. Seu Marcos ficou surpreso com o orçamento justo que recebeu. Nas outras oficinas, havia sido informado que precisaria trocar a transmissão inteira, com custos que ultrapassavam R$ 2.000. Rafael resolveu tudo por R$ 300, fazendo apenas os reparos realmente necessários. A diferença era gritante, e seu Marcos começou a entender o erro que havia cometido ao demitir Rafael. A partir daquele dia, seu Marcos se tornou um cliente regular e um dos maiores divulgadores da oficina. Ele contava para todos que conhecia sobre a honestidade e competência de Rafael, ajudando ainda mais a consolidar a reputação do negócio. Havia aprendido uma lição valiosa sobre reconhecer e valorizar pessoas de caráter. A oficina também começou a implementar projetos sociais. Uma vez por mês, eles reservavam um sábado para atender gratuitamente veículos de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Professores, enfermeiros, idosos aposentados e trabalhadores de baixa renda tinham prioridade nesse programa que tocava o coração de toda a comunidade. O crescimento da oficina também trouxe benefícios inesperados para Lucas. Helena, impressionada com suas habilidades administrativas e dedicação aos estudos, ofereceu-lhe uma bolsa de estudos integral para cursar administração em uma faculdade particular conceituada. Era uma oportunidade que mudaria completamente o futuro do jovem. Lucas aceitou emocionado, vendo ali a chance de crescer profissionalmente e contribuir ainda mais com o sucesso da empresa familiar.
A generosidade de Helena mais uma vez demonstrava como ela enxergava Rafael e Lucas não apenas como parceiros de negócios, mas como família. No final do terceiro mês, Rafael e Helena se reuniram para analisar os resultados financeiros. Os números eram impressionantes. A oficina não apenas se pagava, mas já gerava lucros significativos que permitiriam investimentos em expansão. Mais importante que isso, a satisfação dos clientes era medida através de pesquisas que Lucas realizava, e os índices de aprovação superavam 95%. A transformação na vida de Rafael era visível não apenas nos números, mas em sua postura e confiança. Ele havia descoberto que liderar uma empresa baseada em valores éticos não apenas era possível, mas também extremamente gratificante. Cada dia trazia novos desafios, mas também a satisfação de saber que estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Helena observava essa transformação com orgulho maternal. Ver Rafael crescer como empresário e líder a fazia sentir que estava cumprindo um propósito maior em sua vida. A oficina havia se tornado muito mais que um investimento. Era um legado de valores que permaneceria por gerações. Um ano após sua demissão humilhante, Rafael estava em seu escritório na oficina, revisando propostas para expandir o negócio para uma segunda unidade. A transformação em sua vida havia sido tão radical que às vezes ele ainda tinha dificuldade em acreditar que tudo aquilo era real. De mecânico desempregado a empresário respeitado, a jornada parecia um sonho do qual não queria acordar. Lucas havia se adaptado perfeitamente à vida de universitário, mantendo suas responsabilidades na oficina enquanto se destacava academicamente. Suas notas excelentes e seu comportamento exemplar haviam chamado a atenção dos professores, que frequentemente o citavam como exemplo de dedicação e maturidade. O jovem havia encontrado o equilíbrio perfeito entre trabalho e estudos. Helena, por sua vez, havia encontrado na parceria com Rafael não apenas um investimento lucrativo, mas uma fonte de satisfação pessoal que não experimentava há anos. Ver o impacto positivo que a oficina causava na comunidade a fazia sentir que estava honrando adequadamente a memória de seu filho. Cada vida tocada pela honestidade da oficina era uma vitória pessoal para ela. Naquela tarde de sexta-feira, Rafael recebeu uma ligação inesperada que mudaria novamente sua perspectiva sobre o alcance de suas ações. Era um repórter do jornal local, interessado em fazer uma matéria sobre pequenos negócios que se destacavam por suas práticas éticas. Alguém havia indicado a Oficina Santos Ancia como um exemplo inspirador de empreendedorismo responsável. A matéria foi publicada na semana seguinte com o título "A Oficina onde a honestidade é o melhor negócio". O texto destacava não apenas o sucesso comercial, mas principalmente a filosofia de atendimento que priorizava a transparência e o respeito aos clientes. A reportagem mencionava casos específicos de clientes que haviam sido tratados com honestidade excepcional. A repercussão da matéria foi surpreendente e superou todas as expectativas. Além de atrair novos clientes de toda a região metropolitana, a oficina começou a receber visitas de estudantes de administração e outros empresários interessados em conhecer de perto aquele modelo de negócio diferenciado. Rafael havia se tornado, sem perceber, uma referência em gestão ética. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando a primeira dona Helena, a mesma senhora idosa que Rafael havia ajudado um ano antes, retornou à oficina. Dessa vez, ela chegou em um carro diferente, acompanhada de sua neta, mas mantinha o mesmo sorriso caloroso que havia conquistado o coração do jovem mecânico naquele dia que mudou tudo. A senhora havia acompanhado o crescimento da oficina através de amigos do bairro e queria pessoalmente agradecer a Rafael por ter sido o catalisador de uma transformação tão bonita.
Ela contou que sempre acreditara que pessoas bondosas como Rafael receberiam suas recompensas, e ver sua prosperidade a enchia de alegria maternal. Rafael ficou profundamente emocionado ao reencontrar a mulher que havia sido o início de toda sua jornada de transformação. Ele percebeu que, sem aquele momento de bondade espontânea, nada do que estava vivendo teria acontecido. Era como se o destino tivesse usado aquela senhora simples para conectá-lo com seu verdadeiro propósito de vida. A confluência dos nomes das duas Helenas não era coincidência. Era como se o universo tivesse conspirado para conectar duas mulheres especiais à vida de Rafael, cada uma contribuindo de forma única para sua jornada de crescimento. Uma havia testado seu caráter, a outra havia recompensado sua bondade. Na véspera do primeiro aniversário da oficina, Rafael, Lucas e Helena se reuniram para uma reflexão especial sobre tudo o que haviam conquistado juntos. Eles haviam superado todas as expectativas iniciais. A oficina empregava 8 pessoas, atendia mais de 150 clientes por mês e já tinha a aprovação da prefeitura para abrir uma segunda unidade. Mais importante que todos os números, porém, era o impacto social que haviam gerado. Centenas de pessoas haviam sido atendidas com honestidade e justiça. Dezenas de famílias de baixa renda receberam ajuda gratuita através dos projetos sociais. E a oficina se tornara um exemplo vivo de que era possível prosperar mantendo valores éticos inquebrantáveis. Naquela noite, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. 1 ano antes, estava desempregado e preocupado com o futuro, questionando se sua bondade não era na verdade uma fraqueza. Agora, era sócio proprietário de um negócio próspero, havia garantido o futuro educacional do irmão e se tornado uma referência de integridade em sua comunidade. Mais importante que qualquer conquista material, Rafael havia descoberto que sua filosofia de vida, baseada na compaixão e honestidade, não era uma fraqueza, mas sua maior força. Cada cliente satisfeito, cada funcionário motivado, cada pessoa ajudada era prova viva de que bondade genuína nunca passa despercebida pelo universo. A história de Rafael prova que, às vezes, uma única decisão moral pode mudar completamente o rumo de uma vida. Seu gesto simples de ajudar uma senhora necessitada desencadeou uma série de eventos que não apenas transformaram sua realidade, mas também impactaram positivamente centenas de outras pessoas que cruzaram seu caminho. No final, Rafael compreendeu a lição mais importante de todas. O verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo que conquistamos para nós mesmos, mas pelo bem que fazemos pelo mundo. E quando nossa bondade é genuína e desinteressada, o universo sempre encontra formas incríveis de nos recompensar de maneiras que jamais poderíamos imaginar. A oficina Santos Encia continuou crescendo e prosperando, mas nunca perdeu sua essência original. Ela permaneceu como um símbolo luminoso de que é possível construir algo próspero e significativo quando nossos valores estão perfeitamente alinhados com nossas ações. E Rafael, ele continuou sendo exatamente o que sempre foi, um jovem bondoso que descobriu que sua maior virtude era também seu caminho dourado para o sucesso. Uma história que nos lembra que a bondade nunca é desperdiçada e que, às vezes, nossos maiores desafios são apenas o universo preparando algo ainda melhor para nós. Que possamos todos ter a coragem de Rafael para fazer o bem, mesmo quando parece que seremos punidos por isso. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.